Jornal Regional, primeira edição. Oferecimento Retífica Adib. Meio século fazendo seu motor novo de novo e garantido. Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho de 2000. Nós falamos ao vivo aqui do Sesc de São Carlos, onde acontece a segunda etapa do seminário Desafio 2000, uma promoção da EPTV em parceria com duas das mais importantes universidades públicas do país, a Federal de São Carlos e a Unesp, tanto de Rio Claro como em Araraquara. Na parte da manhã, o seminário foi aberto estritamente para lideranças empresariais, acadêmicas e sindicais. Essas lideranças têm a missão de traçar um diagnóstico, fazer um perfil da realidade da região, do ponto de vista econômico, e também propor metas, objetivos, desafios. Esta parte da manhã, portanto, foi fechada, restrita, mas você é nosso convidado especial para participar do Seminário Desafio 2000, da parte da tarde, que é aberta ao público a partir da 1h30. Nós vamos continuar aqui durante todo o Jornal Regional Primeira Edição, ouvindo alguns coordenadores desses trabalhos, palestrantes que também estarão conosco na parte da tarde. Ficaremos por aqui, portanto, e o grande desafio nosso é esse, discutir o rumo da nossa economia. E para que ninguém perca o seu rumo, vamos voltar ao estúdio. Léo Freitas, a quantas horas andamos? Vamos conferir agora, Schmidt. Faltam 9 minutos para o meio-dia e que você tenha uma ótima tarde, uma quinta-feira muito boa para você de desafios. Quem na vida não tem desafios, né? Vamos encará-los de frente, né? Porque as metas são difíceis, mas não podemos desistir jamais. O Jornal Regional, primeira edição, tem muito mais. Confira os destaques. Atleta vive um drama. Ele se emociona ao descobrir que os troféus e medalhas foram roubados. É uma história da minha vida. Então, por favor, devolva essas medalhas. O mercado em expansão. Produtores investem na cultura do girassol. O desafio da escolha da carreira a seguir. Uma feira traça o perfil de várias profissões. Na sessão, ver e rever os filmes em cartaz e uma revelação sobre um clássico do cinema. E um som que está dando o que falar. O ritmo das meninas conquista os fãs. E vamos voltar ao Sesc São Carlos. O repórter Alexandre Cabral traz mais informações sobre o Desafio 2000. Exatamente, Viviane. A gente vai falar agora com o diretor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, Dr. Cláudio Gomide, e a gente gostaria de saber dele como é que fica essa importância de um evento como esse com as universidades. O que significa essa intervenção, o que significa essa união do setor produtivo e universitário? É fundamental, porque as universidades podem contribuir muito para o desenvolvimento econômico e social da região, seja identificando vocações, seja agregando esforços, produzindo conhecimentos, formando recursos humanos altamente qualificados. As universidades, embora tenham compromissos mais amplos com a cidadania, com o avanço, com a geração do conhecimento, elas têm também um compromisso de inserção na realidade local e regional. Congregando a UFSCar, a Unesp, a iniciativa da IPTV, os poderes públicos municipais, as forças produtivas da região, certamente será possível dar um contexto mais amplo no mundo competitivo, no mundo globalizado e impulsionar para que a região consiga superar todos os seus problemas e aprimorar as suas potencialidades. Ok, muito obrigado. Voltamos ao estúdio aí com Viviane e Léo. 25 anos de carreira perdidos. Um atleta de São Carlos tem a casa invadida por ladrões. Eles levaram medalhas e troféus do arremessador de discos que foram conquistados em competições no Brasil e no exterior. 5 mil reais. João Joaquim dos Santos, o Joãozão, estava em São Paulo treinando para o Troféu Brasil. Quando chegou em casa, encontrou tudo revirado. Segundo o atleta, só em aparelhos eletrônicos o prejuízo chega a 5 mil reais. O pior foram as medalhas e troféus. Pelo menos 300 foram levados. Prêmios conquistados em 25 anos de carreira e que, segundo o lançador de discos, não tem valor comercial. Emocionado, Joãozão fez um apelo para que devolvam os prêmios. Devolvam para mim, por favor. Só as medalhas, o resto das coisas, se Deus quiser, eu compro, mas eu quero as medalhas. Só as medalhas.
tem medalha do exterior, toda a minha vida de atleta, que eu estou perdendo, é uma história da minha vida. Então, por favor, devolva essas medalhas. Veja a seguir a movimentação no seminário que discute os rumos econômicos da região. Os grupos de trabalho passaram a manhã reunidos, debatendo o desenvolvimento dos municípios. A Capoeira Leilões Rurais realiza neste dia 27, a partir das 18 horas, leilão especial de gado de corte, com mais de 1.500 animais, carga fechada. E no dia 30 de julho, a partir das 14 horas, realizará seu segundo leilão especial de gado de leite, com mais de 100 vacas em lactação, 40 vacas amojando e 80 novilhas. Gado confirmado com os melhores produtores da região, condições especiais de pagamento. Convidamos a todos os produtores de leite a participar de mais um evento da Capoeira Leilões Rurais. É isso aí, moçada! Venha para o cursinho que é prova mesmo! Colégio Interativo. Em apenas um ano de funcionamento, já foram mais de 100 aprovações em universidades públicas. E atenção, moçada! Já estão abertas as matrículas para o semi-extensivo, com planos especiais de pagamento. E olha só, galera, os cursos são totalmente apostilados, as salas de aulas têm recursos multimídia e os professores são feras. Tá esperando o quê? Colégio Interativo. É mais inteligente estudar aqui. No Limite. Você já acompanhou os primeiros passos desse drama da realidade. As vitórias, as conquistas, os conflitos, os fracassos, os momentos de decisão. Mas o desafio continua. Neste domingo. Como as equipes Sol e Lua vão enfrentar essa nova fase da competição? Será que a Aldeia do Sol vai conseguir virar o jogo? E qual vai ser o próximo participante eliminado no portal? Eles vão encarar uma nova e imprevisível aventura real. É imperdível. É a aventura de viver no limite. Neste domingo, depois do Fantástico, No Limite. E logo depois, as confusões de Sai de Baixo. Desafio 2000. Oferecimento Café Serra da Grama e Unip. Manhã de definições no Sesc em São Carlos. Os participantes do Desafio 2000 foram divididos em grupos de trabalho para debater o desenvolvimento da região. Perceber o que mudou na região no último ano e discutir o que ainda precisa mudar. Estes são os objetivos principais da segunda edição do Desafio 2000. Uma rápida abertura e os 4 grupos de trabalho são divididos. Em discussão, o desenvolvimento regional. Professores, pesquisadores, empresários, representantes das mais variadas instituições da região debatem 4 temas básicos: turismo, comércio e serviços, cidade e desenvolvimento sustentável, agronegócios, desenvolvimento e tecnologia. Aqui nós temos estudiosos das universidades, onde nós podemos colocar a prática junto com a teoria. Eu acho que existe uma distância muito grande e esse evento pode possibilitar algum fruto desse encontro entre o produtor e o estudioso das universidades. Nós vamos com certeza ter mais divulgação, mais entendimento e participação da comunidade. E já que o assunto é Desafio 2000, vamos ao Sesc São Carlos. Alexandre Cabral, como estão os debates no seminário? Estão bem quentes aqui, bem produtivos, segundo a professora Ana Lúcia Torcomian, da UFSCar, que está coordenando o bloco, né, de desenvolvimento e tecnologia. Professora, muita novidade ou precisou fazer um resgate do último ano? Não, os debates foram riquíssimos. É claro que nós fizemos um pequeno resgate, até para identificar quais as dificuldades que persistem desde o último Desafio 2000 e trabalhar em cima desses problemas. E na nossa mesa em particular, nós discutimos bastante as possibilidades de cooperação entre as 4 regiões que participam do evento, né? São Carlos, Araraquara, Rio Claro e São João da Boa Vista. E, sobretudo, as possibilidades de interação entre as universidades que participam do evento e a sociedade de maneira geral. A UFSCar, em particular, que eu represento, está preocupada com isso, criou mecanismos para melhorar esse relacionamento com diversos setores da nossa sociedade, e a gente está tendo a oportunidade aqui de debater esses mecanismos para aperfeiçoá-los. Quer dizer, precisa discutir muito ainda até apresentar hoje à tarde aqui. Ainda tem muito a ser feito, muito trabalho a ser feito, mas o debate está riquíssimo, as contribuições
participações dos participantes são riquíssimas, são participantes de diversos segmentos das empresas, associações comerciais, representantes das universidades também, enfim. E isso traz uma riqueza muito grande para a discussão. Ok, professora, muito obrigado. Voltamos ao estúdio com a Viviane e com o Léo. Muito bem, veja a previsão do tempo para a tarde desta quinta-feira. Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas de Bauru, o céu permanece claro, com sol. No final da tarde, a temperatura cai. No começo da noite, a mínima fica em 12 graus. Daqui a pouco, uma feira ajuda a tirar uma dúvida que acompanha muitos jovens. Eles conhecem o perfil de várias profissões e podem escolher a carreira a ser seguida. Mega inauguração Lean Designer Rudnick. Loja exclusiva. Somente nesta sexta, sábado e domingo. Toda a linha de móveis Rudnick direto da fábrica com preços nunca vistos. E você pode pagar em 6 vezes sem juros. Tudo com a qualidade e garantia Rudnick. Um caminhão de móveis em exposição para você comprar com preço direto da fábrica. E para a garotada, algodão doce e pipoca. Mega inauguração Lean Designer Rudnick. Somente nesta sexta, sábado e domingo. Avenida São Carlos, 2090, São Carlos. Dia 29 está chegando. É o dia da inauguração do Sesc Araraquara. É o dia em que a cidade vai ganhar mais esporte, lazer e cultura. Venha para a grande festa de inauguração. Não esqueça, sábado, dia 29, a partir das 10 da manhã. Hoje, preso o último suspeito do assassinato de um jovem estudante no Recife. José Joaquim Neto Paçoca vai se juntar aos outros 2 cúmplices presos depois da exibição de Linha Direta. Eles sequestraram e queimaram Fábio Fulco ainda vivo. A prisão e a entrevista com o acusado você vai ver hoje, depois de Laços de Família, em Linha Direta. A escolha da profissão é um dos principais desafios dos jovens. Até sexta-feira, estudantes do 2º grau têm a chance de tirar dúvidas sobre o perfil de cada uma delas. É a 3ª edição da Feira de Profissões da Unesp de Araraquara. Eles lotam corredores, correm atrás do futuro. São estudantes do 2º grau que estão tendo a chance de conhecer a profissão que desejam antes de fazer o vestibular. Ele fica sabendo que hoje profissão não é mais camisa de força. Então é para tirar a camisa de força, porque é muito pesado para o jovem, muito pesado para os pais escolher um futuro profissional. Serão 67 palestras sobre mercado de trabalho e currículos universitários. À disposição dos estudantes da região, foram montados 40 estandes de universidades do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. A intenção é também colocar uma visão geral da profissão para os jovens. Muitos gostaram da oportunidade de encarar o futuro antes do tempo, para poder decidir o que fazer com mais calma. Eu estou em dúvida entre letras e veterinária. Já decidiu? Já. Já? O que vai seguir? Jornalismo. Eu assisti a palestra sobre direito e gostei bastante. Não te definiu ainda? Não. Por isso mesmo que eu vim. Vamos voltar ao Sesc São Carlos. Marco Schmidt está com o economista e professor da Unesp, Elton Casagrande. Exatamente, Léo. Na verdade, os trabalhos ainda continuam, as 4 mesas temáticas ainda estão em discussão. Agora, ao meio-dia e quase meio-dia e 10, o trabalho era previsto terminar ao meio-dia, mas se estendeu um pouquinho, dado o volume, dada a quantidade de discussão, a quantidade de elementos que os pesquisadores e os setores produtivos têm, continuam discutindo. Como você já disse, eu vou conversar agora com o economista e professor Elton Casagrande, da Unesp de Araraquara. Professor, o senhor está coordenando a mesa que discute desenvolvimento e tecnologia. Hoje, quando se pensa em desenvolvimento, a gente pode, em algum momento, separar esse outro nome, tecnologia, ou deve ser o binômio, deve ser esse casamento perfeito? Na verdade, é um binômio, nós estamos incluindo, agregando um novo, que é as suas difusões e as suas implicações e melhorias para o conjunto da sociedade. As discussões, por exemplo, na mesa foram marcadas pelo entendimento da concentração de riqueza na região metropolitana de São Paulo e a tentativa de localização que a nossa região pode fazer
deriva-se daí algumas iniciativas como a integração e forças conjuntas entre várias regiões que tenham afinidades, mas também nota-se a grande dificuldade para isso acontecer, grandes impedimentos e obstáculos, né, que foram já apontados. Outras questões é como capacitar os setores de vantagem, com vantagens comparativas no comércio internacional que existe na nossa região, ao mesmo tempo propagar isso da mesma maneira para outras empresas de menor porte, que são as mais empregadoras. Você ainda tem muito trabalho pela frente. Tem, a reunião não acabou, a gente tem ainda mais algumas falas para fechar o tema e passar ainda para a segunda parte do debate. Bom, professor, pode ir para lá então. Obrigado por enquanto. Voltamos ao estúdio. Veja em instantes, o cultivo do girassol ganha espaço na região. Os produtores investem na cultura que está conquistando o paladar do consumidor. Neste final de semana, a Apia desafia a melhor condição e o preço mais baixo. É desafio de verdade. Se você tem proposta ou negociação encaminhada para trocar ou comprar um carro zero ou seminovo, não faça nada antes de consultar a Apia. A Apia vai oferecer melhores condições para você. Neste sábado e domingo, a equipe Apia vai atender a sua oferta. Aproveite! Desafio Apia. Só você vindo aqui para saber. Apia, em Araras e Rio Claro. Ai, amiga, me conta tudo. Como é que foi Paris? Já revelou as fotos? Eu não vou contar, eu vou mostrar. Cherry Fotos! Tá chegando! Que beleza, aqui tem uma cerveja bonita. Aqui da Torre Eiffel. O Louvre, Cherry Louvre. Ai, eu acho que vou buscar a máquina pra registrar esse momento lindo. Aproveita e traz o resto das fotos. Todo mundo vai fotografar mais nessas férias. Na Fotótica, você tem 55% de desconto. E a melhor revelação do Brasil não é à toa que é Fotótica. Criança Esperança. São 15 anos de amor e solidariedade, de festa e alegria. É a Globo comandando essa grande corrente pela vida. Você vai curtir ao vivo, direto de São Paulo, um super show com a participação de Sandy Júnior, Skank, Maurício Manieri, Zezé de Camargo e Luciano, Cara Metade, Claudinho e Bochecha, Los Hermanos, Só Pra Contrariar, Leonardo, Beto Jamaica, Daniel, P.O. Box, Molejo, Angélica e Ivete Sangalo. Neste sábado, depois de Laços de Família, pratique Esperança. Os baixinhos precisam. Criança Esperança. O óleo de girassol que não tem colesterol está na mira do consumidor. De olho no mercado promissor, muitos agricultores apostam no cultivo, que cresce a cada dia. Até uma associação está sendo organizada. São produtores rurais que querem aproveitar a boa fase do setor. O óleo de girassol já ocupa um lugar de destaque nos supermercados. Este, em Porto Ferreira, chega a vender por mês mais de 700 litros. Com 80% menos de gordura e sem colesterol, ele já é a preferência de muita gente. Até vou comprar agora. Eu acho que vale a pena. Óleo de girassol eu uso sempre. Eu só uso o girassol. Em Pirassununga, no ano passado, foram plantados 100 hectares. Este ano, são mais de 400. O girassol é uma cultura alternativa para pequenos agricultores. Hoje, são 15 produtores que têm a lavoura do grão. Seu Oésio é um deles. Já é o segundo ano que reserva uma área só para o girassol. Ficou surpreso, perdeu milho, safrinha e feijão. Só o girassol resistiu à estiagem. A única opção para risco de lavoura de inverno, no momento, é o girassol. Das 100 mil toneladas de óleo de girassol que o Brasil consome todos os anos, o país importa 90 mil. E é de olho nesse mercado que muitos produtores aqui de Pirassununga estão querendo entrar no negócio e buscam informações sobre a lavoura. 40 produtores se reuniram na roça mesmo. Lá receberam informações sobre o grão. Ficaram sabendo que o município de Pirassununga vai colher 150 toneladas. A vantagem hoje é o preço e a procura que tem, né? A necessidade que existe hoje no país do óleo de girassol. Então o mercado realmente hoje com relação ao óleo de girassol é promissor. Seu Mário está decidido. Vai abrir 50 hectares só para plantar girassol. O que mais chamou a atenção do agricultor foi na hora da colheita. A mesma máquina que colhe milho e soja, colhe girassol. Foi uma sacada simples e inteligente, é ovo de Colombo, né?
Falamos de agricultura e vamos saber justamente o resultado dos debates sobre agronegócios no Desafio 2000. O repórter Alexandre Cabral está com o professor da Universidade Federal de São Carlos, Mário Batalha. Estou mesmo, Viviane. É como a gente mostrou aí, Pirassununga planta e o município de Dourado beneficia e extrai o óleo de girassol. Professor, essa integração entre os municípios foi discutido também nesse primeiro debate, nesse primeiro encontro de vocês aqui? Está sendo discutido justamente um fórum regional para discutir ações de desenvolvimento em agronegócio na região. É importante discutir isso na região, a região é rica para isso. Extremamente importante. O agronegócio é um dos negócios mais importantes da região e hoje se discute profundamente a questão da pequena propriedade agrícola. A sobrevivência da pequena propriedade agrícola passa pela diferenciação e pela agregação de valor do produto agrícola. E isso só pode ser feito a partir de iniciativas regionais, locais. É isso que está sendo discutido nesse momento. Professor, Pirassununga passou a plantar de 100 hectares para 400 do girassol. O senhor acha isso promissor? Quer dizer, é por aí? É uma alternativa? É justamente na linha do que eu havia falado, a diferenciação e a agregação de valor, a busca de culturas alternativas para manter e aumentar a renda do produtor. Isso foi discutido também na parte da manhã? Está sendo discutido não só a questão de girassol, mas também a questão de outras culturas alternativas para a região. Fruticultura, piscicultura e etc. Ok. E escuta, essa integração entre vocês ali no grupo está sendo produtiva? Está sendo extremamente produtiva, tão produtiva ao ponto de que o grupo tenha decidido de criar um fórum permanente de discussão para que a discussão não se encerre aqui e continue aí nos próximos anos. Ok, professor, muito obrigado. Voltamos ao estúdio. No próximo bloco, você confere as novidades dos cinemas da região. E na dica de vídeo, o mistério de um dos maiores clássicos da ficção científica é revelado. Este é o Supermercado dos Calçados em Rio Claro. Aqui tem os menores preços e os prazos que ninguém oferece. Você compra agora, só começa a pagar em 30 de outubro e em até 3 vezes. Tênis da Chevrolet skatista em couro, 3 de 6,70. Tênis importado a partir de 3 de 9,90. Bota cano alto, 3 de 7,90. E mais, tênis e acessórios Topper, Rainha e Olímpicos. Supermercado dos Calçados, Rua 6A, número 1331, Jardim IP, e na Rua 5, Avenidas 1 e 2, Centro. Eu tomo Redoxon todos os dias porque ele contém. Leva um casaquinho, meu filho. Tudo aquilo que a sua mãe super protetora fica enchendo pra você fazer, você faz esvaziando aqui, ó. Super proteção tem que ter Redoxon. Embral apresenta em São João da Boa Vista leilão de liquidação de máquinas agrícolas, equipamentos de leite e rebanho da fazenda Retiro do Alto. São 160 fêmeas holandesas PCOD. Sábado, 29 de julho, a partir das 10 horas da fazenda Retiro do Alto. Realização Embral Leilões. Você decide. Ela passou grande parte da vida cuidando de sua mãe. Quando é que você vai começar a pensar mais em você? Mas recebeu uma proposta para trabalhar muito longe de casa e ainda de quebra se apaixonou. Eu tô louco ou tá rolando uma coisa muito legal entre a gente? E agora? Ela abre mão de suas conquistas para viver ao lado da mãe. Se você quiser mandar tudo pro alto, chegou a hora. Você vai abandonar sua mãe? Você escolhe o final. Hoje, depois de Linha Direta, você decide. Desafio 2000. Voltamos ao Sesc com Marco Schmidt. Bom, na verdade, hoje a questão do meio ambiente, a questão ambiental é uma discussão universal e, por conta disso, ela não poderia ficar fora de um seminário dessa envergadura, um seminário como o Desafio 2000. A professora Ana Beatriz de Oliveira é diretora de meio ambiente na cidade de Rio Claro, está coordenando aqui no Desafio a mesa que discute cidade e desenvolvimento sustentável. Qual foi hoje a grande discussão na parte da manhã, continua, na verdade, desse item muito importante que é conciliar desenvolvimento com qualidade de vida, com o meio ambiente. Olha, a tônica da discussão passou efetivamente pela necessidade dos municípios estarem assumindo uma ética ecológica, uma ética ambiental na produção do espaço urbano, passando inclusive pela necessidade das ações planejadas, onde essas ações devem estar sendo viabilizadas através da intensa participação da comunidade.
Essa preocupação vocês sentem hoje que é generalizada por parte de todas as cidades, ou tem muita cidade que ainda nesse particular está deixando a desejar? Olha, eu acredito que as cidades já estão caminhando para estabelecer na pauta das suas discussões estratégicas de ação e de planejamento esse temário. Me parece que é uma tônica comum aos municípios. No entanto, faz-se fundamental a continuação de fóruns como o promovido aqui pela IPTV, para que esse tema assuma a importância nas ações de planejamento. Tá bom, Beatriz, obrigado. Tá bom? Voltamos ao estúdio. Quinta-feira é dia de ficar por dentro da programação de cinema e conhecer as dicas de vídeo do Ver e Rever. Com a gente, Lúcia Longo. Lúcia, é verdade que depois de 13 anos, os fãs de Blade Runner tiveram uma surpresa? É verdade sim, Viviane, mas isso só daqui a pouco. Agora vamos às novidades do cinema. Christopher Lambert está de volta às telonas. Fortaleza 2, o mais novo filme do ator, acaba de chegar à região. A história do prisioneiro que tenta fugir de uma prisão de segurança máxima é a estreia da Sala 3 do Cine Iguatemi em São Carlos. Confira as outras opções. E a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, a aventura sobrenatural com Johnny Depp, chega ao Cine Teatro Casa Branca. O Caminho para o Eldorado permanece na Sala 1 do Cine Iguatemi de São Carlos. Para quem gosta de sustos, Premonição pode ser visto na Sala 2 do Cine Iguatemi. Falando em medo, Pânico 3 é a dose de terror que estreia em São João da Boa Vista e também pode ser visto no Cine Capri de Araraquara, no Sala 1 do Cine Rio Claro e no Cine Alvorada de Leme. Pokémon 2000 estreia no Cine Alvorada de Leme. Permanece em cartaz no Cine Veneza de Araraquara, no Cine Rio Claro 2 e na Sala 3 do Cine Iguatemi. E a meninada pode assistir Dinossauro na Sala 2 do Cine Iguatemi de São Carlos, na Sala 2 do Cine Rio Claro, no Cine Mococa, no Cine Ferroviário Ferreirense, no Cine Teatro de Casa Branca e no Cine Colombo de São José do Rio Pardo. E Patriota permanece no Cine Rio Claro 2 e também na Sala 1 do Cine Iguatemi, em São Carlos. Esta semana, após 13 anos de dúvida, Ridley Scott, o diretor do clássico Blade Runner, acabou com uma dúvida que povoou a cabeça de cinéfilos do mundo inteiro. O caçador de androides, personagem interpretado por Harrison Ford, também era um replicante. Ex-cop, ex-Blade Runner, ex-killer. Na trama, Harrison é implacável na caçada às invenções tecnológicas, feitas à imagem e semelhança do homem do já então século XXI. A possibilidade do caçador também ser um replicante passou a ser cogitada em 91, quando uma versão integral do filme foi lançada em vídeo com cenas adicionais que alimentam a suspeita. Para matar a curiosidade e descobrir as pistas, basta rever e ficar atento ao romântico Rick Deckard. Who does? Esclarecido um mistério, surge outro. Ridley Scott estaria preparando a continuação de Blade Runner para 2002. Por enquanto é só boato, mas quem sabe? Por hoje é só. O Ver e Rever volta semana que vem. Muito bem. Falamos em cinema e diversão. E diversão lembra turismo. Marco Schmidt, o turismo é um dos principais temas em discussão hoje no Desafio 2000?
Sem dúvida alguma, Léo Freitas, até porque é um dos setores de atividade econômica que mais cresce não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E é por conta disso que o Desafio 2000 trouxe lá do Rio Grande do Sul, da região das Hortênsias, aquela região ali entre Gramado e Canela, duas pessoas que vão expor logo mais, a partir da 1h30 da tarde, no painel aberto ao público, a experiência do Rio Grande do Sul dentro dessa atividade de turismo, dentro do consórcio. Nós vamos conversar com o Luciano Pessim e com o Nelson Petri, que vão falar logo mais sobre essa experiência. Na verdade, na palestra de vocês, que tipo de mensagem, que tipo de orientação vocês vão passar do sucesso que vocês já obtiveram lá no Rio Grande do Sul? Bem, em primeiro lugar, agradecer a iniciativa do Desafio 2000 de começar a mexer no turismo aqui nessa região e ficar extremamente satisfeito de vir aqui, poder mostrar um pouco da experiência que nós tivemos na região das Hortênsias. Eu acho que nós começamos com uma cidade pequena, né? Hoje estamos envolvendo esse trabalho, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco, já estamos abrangendo a região da Polenta, que a gente chama, né? E é um trabalho bonito e poder vir aqui mostrar a vocês o trabalho que foi feito lá, eu acho que também é um desafio, como o Desafio 2000 de vocês aqui. Nelson, se qualquer atividade econômica exige mais do que concorrência, parceria, o turismo é uma das atividades que mais precisa disso. Não tem dúvida nenhuma, e justamente o objetivo da nossa vinda aqui é trocar experiências, trocar ideias, trazer um pouco da nossa experiência e principalmente dessa experiência da região das Hortênsias, que parece que essa também é uma proposta do programa Desafio 2000, essa integração regional. E vamos tentar trazer um pouco dessa experiência para esse programa de hoje. Sei lá, tudo são flores. Não, neve. Agora estamos na neve. Por sinal, deve estar nevando lá. Ficam todos convidados a dar um pulo lá depois do Desafio 2000, né? Tá bom, então. Muito obrigado a vocês. Agora vamos com o repórter Alexandre Cabral. Ok, Marcos. E com neve ou com flores, o que precisa ter é mão de obra especializada. Pelo menos esse foi um dos pontos que foi discutido na mesa agora na parte da manhã. Eu estou com a professora Raquel Bovo, que está coordenando a mesa de turismo. Professora, a mão de obra é fundamental? Com certeza, o grupo discutiu muito a questão da mão de obra, né? Já é um ponto avançado do que foi discutido ano passado, que era a questão do inventário dos pontos turísticos de cada município. Hoje já se preocupa com a questão da mão de obra, ou seja, o receptivo local, aquela pessoa que vai receber o turista, vai saber dar informação e também saber tratar bem o turista. Que outros pontos foram discutidos? Bem, a questão dos conselhos municipais, a criação naqueles municípios que não os têm e também o fortalecimento daqueles municípios que já têm os conselhos municipais. E a partir disso, a criação de um grupo regional de turismo para que a gente possa desenvolver o turismo regional. Vocês também fizeram um levantamento do que aconteceu no último ano aqui e foi positivo ou negativo? Bem, alguns pontos avançaram, como a criação de alguns conselhos, grupos também regionais e o inventário de vários pontos turísticos. Na área do comércio, também nós tivemos a preparação, né, dos comerciantes através de palestras e incentivos do SEBRAE e do SENAC. Segundo o levantamento da mesa coordenadora, ainda precisa ser tem muita coisa para ser feita sobre o turismo? Com certeza. Agora nós já criamos um grupo que vai se reunir aqui em São Carlos para fomentar ainda mais o turismo regional. O turismo é levado a sério hoje? Já vem sendo levado muito a sério e eles acreditam que seja uma atividade turística que vai desenvolver a região na parte econômica. Certo. A região é abundante nessa área de turismo ou tem que crescer muito? Quer dizer, tem que investir muito? Nós temos muito potencial a ser explorado, mas ainda temos que investir bastante. Ok, muito obrigado, professora. Voltamos ao estúdio. Em instantes, você vai curtir um pouco do som que vem da Bahia e está mexendo com o país. É o grupo As Meninas, que com muito ritmo não deixa ninguém ficar parado. Ótica Global, a ótica de todos os araraquarenses e região. Avenida Espanha, entre ruas 2 e 3. Todos os tipos de armações, equipamentos de última geração, profissionais especializados. Ótica Global, a segurança de sua visão. A 4 quilômetros do Matadouro Municipal de São Carlos, restaurante rural Casa da Coruja. Aqui você saboreia o melhor da cozinha regional em contato direto com a natureza. Almoços aos sábados, domingos e feriados. Restaurante rural Casa da Coruja. Aqui, a vida tem valor.
Vestibular a série em julho. Engenharia elétrica, administração, turismo. Inscrições até dia 28. Provas dia 30. Informações 272-6019. ACER São Carlos, criando novos caminhos. Procura-se refugiada romena. Sou judia, meu pai foi para o campo de concentração e meu irmão também. Na Europa se falava muito no Novo Mundo. Minha pátria, que eu amo de coração, é a pátria que me deu uma família maravilhosa. Histórias como essa fizeram os anos 40 serem inesquecíveis. Eu vou ser Bela, uma refugiada de guerra em Aquarela do Brasil. A nova minissérie da Globo. Vem aí, Aquarela do Brasil. Elas saíram da Bahia para conquistar todo o país. São as meninas que agitaram a noite de quarta na Feife, em Porto Ferreira. Veja alguns momentos do show que não deixou ninguém parado. As meninas abrem o show com a canção Tá Ficando Sério e rapidamente contagiam o público. Em seguida, para esquentar logo a noite fria, o sucesso que lançou o grupo considerado a timbalada feminina no carnaval deste ano. São 24 horas dedicadas completamente ao nosso trabalho. E a gente está achando isso maravilhoso. Não pense que a gente está achando ruim, não. A gente lutou tanto para isso e agora que a gente conseguiu, a gente agarrou com todas as forças e não vamos deixar o sucesso passar, não. Em quase 2 horas de show, as meninas agitam, dançam e fazem o público dançar junto. O repertório é variado, vai do axé com o arerê da banda Eva, até o pagode com o morango do Nordeste, que ganha outro ritmo. E hoje tem música sertaneja na Feife. O show é com a dupla Rick e Renner a partir das 10h30 da noite. Mas hoje também tem música popular brasileira da melhor qualidade num boteco muito especial aí mesmo no Sesc. Não é, Alexandre Cabral? Verdade, Viviane. É o Boteco do Cabral, não é meu, mas é do Sérgio Cabral. E música, sabe de quem? Do velho e bom Lupicínio Rodrigues, o nosso compositor gaúcho que ficou imortalizado na voz de Jamelão e de Alaide Costa. Toda essa turma aí vai estar aqui no Sesc hoje à noite no Boteco do Cabral. Inesquecível. Infelizmente, os ingressos todos já foram vendidos. Jamelão, Alaide Costa, uma das vozes mais afinadas da MPB, vai estar aqui no Sesc. E aqui no Sesc também tem música de alta qualidade, mas agora quem conta é o Marcos Schmidt. Na verdade, no encerramento do Desafio 2000, aqui no Sesc de São Carlos, que aliás montou uma estrutura muito propícia, muito razoável, muito favorável para a realização desse desafio. É bom que se diga isso e que se reforce isso. Nós vamos ter, daqui a pouquinho, a gente vai dar uma palhinha também, como encerramento desse desafio, o violeiro Mazinho Quevedo. Mas eu gostaria apenas de lembrar que a partir da 1h30 da tarde, o Seminário Desafio 2000 está aberto ao público. É aqui no Sesc, em São Carlos. Você que é dona de casa, que é estudante, que é empresário, que é profissional liberal, pode vir para cá discutir conosco o futuro da economia de uma forma geral. Na verdade, estarão aqui à tarde, só para você ter uma ideia, o secretário de Ciência e Tecnologia, José Aníbal, vão estar também Roberto Rodrigues, que é da Associação Brasileira de Agribusiness, vai estar o professor Jorge Caiano, do Instituto Polis, da capital, e vai estar também, fechando essa parte de palestras no período da tarde, o ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alcides
Tápias. Eu gostaria apenas de mostrar para vocês também que o Desafio 2000 mexe, provoca a arte. Olha só este troféu, na verdade um troféu, um símbolo do Desafio 2000, que foi desenvolvido por um artista genuinamente são-carlense. Isso aqui significa mentes e mãos entrelaçados, mentes e mãos unidas, que é, na verdade, a grande proposta desse seminário do Desafio 2000. Portanto, a partir da 1h30 da tarde, você é o nosso convidado especial para que a gente discuta o que temos e onde nós podemos chegar. E ficamos agora com o encerramento nessa maestria de Mazinho Quevedo, violeiro Mazinho Quevedo. Para todos, muito boa tarde. Jornal Regional, primeira edição. IP. Desafio 2000. A região discute em São Carlos os rumos da economia. O repórter Marcos Schmidt está no SESC e tem as informações. Bom, as diretrizes para o futuro da região já estão traçadas. As metas discutidas em cada setor foram definidas hoje à tarde e foram traçadas pelos grupos de trabalho. Os participantes do Desafio 2000 se dividem em 4 grupos, cada um com um tema. Nas mesas de trabalho, os participantes puderam discutir o que mudou na região desde o primeiro Desafio 2000, há um ano. Uma oportunidade também para apresentar novas ideias, novos caminhos para o desenvolvimento. Surgiram propostas para o desenvolvimento sustentável das cidades. É fundamental a participação da comunidade, isso através dos conselhos municipais, através de uma maior interação entre a universidade e a comunidade e o poder local, visando ações de sustentabilidade. O turismo foi tema central de uma das mesas de trabalho. Nós precisamos trabalhar com a especialização da mão de obra local de cada município para que se possa fazer o receptivo e tratar bem o turista e saber dar a informação que ele precisa. Esse é o desafio. Esse é o desafio. A vocação rural de uma parcela da região também esteve em debate. Decisão maior e que eu acho muito promissora é a criação de um fórum permanente para discutir o agronegócio em nível regional.
O desenvolvimento aliado à tecnologia também foi debatido em uma das mesas. Um grande desafio que sai dessa mesa de desenvolvimento e tecnologia é da criação de um fórum permanente de discussões. Ao lado do fórum também foi citado a rede de cidades, é um exemplo que já acontece no Mercosul, com as Mercocidades, e que tem uma estratégia de cooperação e de diálogo entre as suas necessidades bastante afinada. Bem, na parte da tarde, o seminário foi aberto à população. A comunidade também pôde participar dos debates que definiram o futuro da região. O Teatro do Sesc ficou lotado. Muita gente interessada em saber e participar dos rumos econômicos da região. No mesmo lugar, no mesmo dia, 4 debates que abrangeram 7 assuntos distintos. Os resultados chamaram a atenção do estudante de administração pública da Unesp de Araraquara. Gilberto veio saber mais sobre desenvolvimento sustentável. Bem interessante o tema aqui hoje. Durante toda a tarde, a plateia pôde fazer perguntas aos palestrantes e professores que realizaram os debates. Quem esteve no Sesc aproveitou cada momento. Eu estou interessada, sim, por conhecimento da cidade como um todo. Dona Maria de Lourdes é professora aposentada. Chamou a atenção dela um evento onde a população pode participar diretamente. Eu acho que é importante, as pessoas devem se interessar por isso, né? Estar bem informado, poder contribuir, participar da cidade. E o desenvolvimento tecnológico foi um dos destaques também deste Desafio 2000. Teve, inclusive, a participação do secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, José Aníbal. Ele participou dos debates, mas antes da intervenção do secretário, foram debatidos também outros 3 assuntos. As palestras do Desafio 2000 começaram no início da tarde. Luciano Pessim falou sobre turismo, comércio e serviços. Ele é um dos responsáveis pela Agência de Desenvolvimento Turístico da região das Hortênsias, Gramado, Rio Grande do Sul. Eu tive o prazer de ser recebido hoje para visitar uma fazenda de café da região. Nós precisamos ganhar dinheiro com o turismo. Nós precisamos pegar esse patrimônio histórico fantástico e transformar em dinheiro. Para transformar esse dinheiro, eu tenho que ir lá, pagar para entrar, pagar para ouvir história, pagar para comer, pagar para dormir, pagar para tirar leite e assim por diante. E todo mundo paga com gosto, desde que seja bem bolado. O segundo tema do Desafio 2000 ficou sob a responsabilidade do pesquisador Jorge Caiano, do Instituto Polis de São Paulo. Jorge Caiano falou sobre o desenvolvimento sustentável da região. Algumas pessoas chamam o desenvolvimento sustentável de a cidade sustentável de cidade saudável, por exemplo. Nós poderíamos chamar o projeto de desenvolvimento e o projeto de construção de cidades sustentáveis como um projeto de construção de cidades humanas e solidárias. Os negócios na agricultura também foram discutidos. Roberto Rodrigues, presidente da Aliança Cooperativa Internacional e da Associação Brasileira de Agribusiness, falou dos desafios na área no setor. Minha proposta é essa. Vamos criar regionalmente, municipalmente, conselhos integrados, não só de agricultores, não só de agronegócio, mas das forças vivas da sociedade, para que todas se comprometam com o processo de crescimento da agricultura. A série de palestras terminou com o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, José Aníbal. O secretário falou dos avanços tecnológicos na região. Nós vamos tentar dobrar, Paula Souza, o nosso ensino técnico, profissional e profissionalizante. Talvez um caminho seja introduzir sistemas de bolsas mais dinâmicos para acessar no ensino particular. Eu não sei. Eu só sei que nós vamos responder esse desafio. E o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alcides Tápias, encerrou o seminário Desafio 2000. O ministro falou sobre as perspectivas do desenvolvimento brasileiro, da quantidade de recursos naturais, terras produtivas e energia para que a nossa nação se desenvolva. Aos empresários da região, o ministro deixou um recado. A produtividade da economia deve ser superior à demanda da sociedade. A economia hoje tem que ser competitiva. Hoje esta é a palavra-chave dos negócios, aqui em São Carlos ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu complementaria para dizer que produtividade e competitividade
hoje são palavras mágicas nesse processo. Bom, e o Desafio 2000 não para por aqui, ele continua com um fórum permanente na internet, no site da IPTV. Anote o endereço www.iptv.com.br. Maria Clara. Olá, muito boa noite. Um compromisso com o seu voto. A IPTV abre espaço para a discussão dos planos de quem disputa a Prefeitura de São Carlos. E o debate é a forma mais democrática para saber o que pensam, quais os projetos e como se posicionam diante de assuntos polêmicos que fazem parte do dia a dia da cidade. Conosco, os 5 dos 7 candidatos. Os candidatos Elias Grimberg, do PRN, e Heraldo Strumiello, do PSTU, não participam, já que pertencem a partidos sem representação na Câmara Federal. Nessa condição, segundo a lei e o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral, não há obrigatoriedade de participação. E de acordo com o sorteio prévio, na presença dos assessores, estão aqui no estúdio o candidato da coligação Vida Nova São Carlos, formada pelo PSDB e mais 10 partidos, Paulo Altomani, 51 anos. O candidato da coligação É Hora de Agir, formada pelo PSDC e PTN, Rubinho, 54 anos. O candidato Newton Lima, 47 anos, da coligação Para Renovar São Carlos, formada pelo PT e PCdoB. O candidato do PSL, Paulo Eugênio, 41 anos. E o candidato da coligação São Carlos, Ação e Construção, formada pelo PTB e mais 8 partidos, Daione de Mello, 51 anos. Bem, neste bloco, os candidatos vão ter 1 minuto e meio para responder a uma pergunta básica e comum. De acordo com a pesquisa Ibope, divulgada na última terça-feira, o desemprego é o maior problema na opinião de 63% dos eleitores entrevistados. Como a Prefeitura pode ajudar nessa questão? Pela ordem definida em sorteio, com a presença dos representantes legais de todos os candidatos, o primeiro a responder é o candidato Rubinho. Por favor, candidato. Eu devo dizer a toda a população são-carlense de que eu fui o único prefeito que consegui, nos últimos 100 anos, uma das maiores conquistas. Trouxe a fábrica de motores da Volks para a cidade de São Carlos, uma disputa com 276 municípios. Consegui instalar em São Carlos a Frutil, ativei e acionei 54 micros e pequenas empresas no nosso polo de alta tecnologia, empresa mista. Portanto, eu gerei milhares de empregos para São Carlos e, com isso, eu também marquei um ponto positivo na economia da nossa cidade. Devo dizer que tenho aqui projetos importantes e tenho hoje já confirmado para São Carlos, eleito prefeito, a instalação de mais 3 empresas.